Salve, rapaziada. Tudo bem, meu povo? Como é que vocês Tudo estão? de boa, melhor agora. Salve, Seca. Tranquilo? Tranquilo, como é que nós estamos hoje? Cara, hoje é um dia especial aí, né? Amigo. Hoje é o dia especial, hoje é a nossa retrospectiva 2023 do ExpressaCast, né? Mais especificamente aqui o Expressamente, né? Que é o quadro que a gente se reúne e decide o melhor assunto para a gente debater, e nada melhor do que relembrar tudo que foi feito pela gente, né? Tudo que foi feito nos dias atuais, tudo que foi feito mundo afora, como que isso impactou as nossas vidas ou não. E a gente está aqui para trocar uma ideia e quem sabe trazer algum conhecimento para você, trazer algum insight, algo que possa ser transformado em conteúdo aí. Então, se você está vendo a nossa retrospectiva, quer dizer que você acompanhou aí mais de 50 vídeos, né? A média aí de 50 vídeos nesse ano aí. Então representa a gente, deixa um comentário, deixa o like, se inscreve, manda o nosso vídeo para alguém acompanhar a nossa jornada aqui também. Senhores, primeiro de tudo, como eu já disse pro pessoal ali, eu fiz umas contas bem básicas e eu creio que nós subimos aí no nosso canal cerca de 50 vídeos. Mas isso aí. Toda quarta-feira a gente estava reunido aí, né? Às vezes era só eu e o Rafa, e aí começou o Jonatas a vir aqui, né, para acompanhar a gente. A Mari estava vindo também, daqui a pouco a Mari está vindo com a gente aí no próximo ano. E um dado que eu consegui receber há uns dias atrás foi que 90% dos podcasts, né, desses projetos aí, não passam do 6º episódio. Então, cara. Então quer dizer que a gente ultrapassou muito a média aí. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui ao lado de vocês, né? Aprendendo demais, né? Aprendendo a não aplicar o achismo, não aplicar a verdade absoluta, né? Aplicar somente o que eu aprendo, o que eu sei, como eu consigo intensificar o que eu já sei. Seu nível de aprendizagem, né, cara? É isso. A gente está aprendendo a aprender. Exato. O básico. Né? O pessoal tá vendo na íntegra aí. Isso. Cara, pra gente começar esse bate-papo aí, eu quero começar com uma pergunta interessante. Vá direto ao ponto. Pô, a gente passou esse ano inteiro produzindo conteúdo e trazendo muita informação pro pessoal. Esse ano que passou, cara, o que foi mais relevante pra vocês? Uau. Nossa, que perguntona. Perguntona, mano. Perguntona. Vamos começar. O que foi mais relevante para mim nesse ano, dentro dessa jornada que eu comecei? Olha, para mim o que foi relevante assim foi... Eu tinha bastante achismo, né? E quando eu comecei a caminhar com vocês, tem até uma frase que eu ia dizer antes da gravação, quando eu comecei a caminhar com vocês, eu comecei a entender que muita coisa é fazer e não achar que tem que ser feito. Boa. Então, as coisas começaram a se tornar mais relevantes quando eu comecei a observar as pessoas que eu acompanho. Tem aquela frase que a gente já falou aqui algumas vezes, que a gente é a média das 4 pessoas que a gente caminha. Isso aí. Né? Então, se você está caminhando com 3 milionários, você é o 4º. Se você está caminhando com 3 motoristas, piloto de avião, motorista de avião é complicado, né? Piloto de avião, você é o 4º. Se você está caminhando com 3 pessoas que estão aí numa linha de evolução, você é o 4º. Então, eu me tornei o 4º homem, né? Sim. Então, para mim, é notória dentro da minha vida a evolução, porque eu não diria em momento nenhum no começo do ano passado que eu ia estar onde eu estou, né? Eu não diria. Olha aí. Era assim, algo que era um sonho bem, bem distante. Quem acompanha meu canal, minha página no Instagram, sabe que eu tinha sonhos ali bem longe de ter um podcast e tal. Já estava correndo atrás, comprando alguns equipamentos. Já tinha assim um negocinho bem lá no fundo, uma luzinha brilhando, né? Mas não era aquela coisa Pauleira. concreta. Tá acontecendo, né? E aí quando eu comecei a caminhar com vocês e tal,
eu tive aquela evolução, né? Aquela viagem anos-luz assim, eu montei numa nave que eu não tinha noção de para onde estava indo, mas a gente teve aquela acelerada violenta. Então, para mim, o que foi relevante foi a evolução. Porque eu não acredito, quem me conhece sabe que eu não acredito naquilo que as pessoas falam. Porque para mim, se você colocar uma boca nesse microfone e ensinar ele a falar, ele vai falar. Então falar é só falar. Então quando a gente vê as coisas acontecendo, quando a gente vê a evolução real no dia a dia, no trabalho, na rua, na convivência com as pessoas, então isso se torna real para mim. Aí eu dou minha vida. Né? Paulo fala o seguinte, o homem ele não dá a vida por algo que ele não acredita. Isso aí. Entende? Você não vai sair da sua casa por algo que você não acredita. Você não vai sair na chuva por algo que você não acredita. Entende? Então hoje eu estou aqui com vocês, estou sentado. A gente já veio aqui gravar debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de calor, de frio, debaixo de problema, debaixo de problema resolvido. Né? E aí, a gente também está aqui hoje debaixo de boas notícias. Semana passada a gente teve chá revelação do meu filho. Aí, fala o resultado, né? galera. Tá menino, e Isso aí. também é fruto, eu posso dizer que também é fruto dessa evolução. Porque eu também não acreditaria que eu seria um pai. Né? Eu também não passava. Não passava, não era de jeito nenhum. Entende? E por conta do convívio, por conta do aprendizado, por conta das lições, por conta das porradas que a gente levou aqui e tal, dos rola, né? Que às vezes vocês veem a gente conversando aqui e tal, e eu não sei pra vocês se é algo normal, mas pra mim eu enxergo isso aqui como um tatame. Às vezes eles vêm dar uma finalizada, eu vou dar uma finalizada e tal, e fica nesse rola. Vê um golpe inesperado. Um golpe inesperado, né? Então, não é só vocês que aprendem, eu acredito que a gente aprende muito mais. Não, mas intuito é isso, né, cara? O podcast, ele tem uma premissa de juntar pessoas que querem a mesma coisa. Sim. Então, pra mim, foi a evolução que inevitavelmente eu acabei recebendo de vocês. Ah, legal. É o que fez sentido pra mim, é o que segue fazendo sentido e vai seguir fazendo sentido. Fazendo relevância. Relevância. Eu não sou o mesmo homem, eu não sou a mesma pessoa. Quando eu sentei aqui, eu era só um fragmento de algo que eu queria ser. Hoje eu sou parte de uma história, parte de um propósito, entende? E eu posso dizer que se eu não tivesse vivido a experiência que eu vivo hoje, que eu vivi, das coisas que eu aprendi, das coisas que eu escutei aqui nessa mesa, eu não alcançaria o que eu alcancei, eu não seria o homem que eu sou. Cara, isso faz muito sentido porque você sabe quando você vai perder isso? Só quando você desistir. Pisar pra trás. É isso, cara. Aí é uma escolha sua. Não vou, né? Então a vida é ir pra frente, cara. É seguir rumo, marcha, vai. Você é lembrada por aquilo que você faz, mano. Se você parar de fazer, você vai parar de ser lembrado. Exatamente. É a física, é a própria física. Agora a tocha está com você. Bom, falando de relevância, né? Então quer dizer que nós estamos sendo relevantes, né? Para nós mesmos, né? De um para um e para quem está assistindo a gente. Logo, se a gente é relevante, a gente consegue conquistar algumas coisas, né? Então, queria agradecer a presença do Rodrigão, que está ajudando a gente aí, salve, no Rodrigo. audiovisual. Vem aqui. Mas Rodrigão, tamo Olha junto. aqui. Aparece aí pra Aparece galera te aí. conhecer aí. Vai lá, Galera, beleza? esse Tamo é o junto. que tá ajudando nós. É nóis. Menino bom. Esse é o herói de vocês aí, o nosso. É isso, cara. Agradecer demais a presença dele aí. Isso aí. E já que a relevância traz coisas boas, né, e já como o Rafa falou, a gente só começa alguma coisa quando executa e só acaba quando a gente desiste, quando a gente para. Então o que foi relevante para mim é de fato aprender a começar as coisas, entendeu? Aprender que assim, velho, eu não fazendo ou fazendo alguma coisa, o resultado vai ser 0-0, entendeu? Então é muito melhor eu cair no descobrimento, ir atrás do que pode ser intensificado. Eu gosto muito de falar isso aí. Tudo pode ser intensificado e algumas coisas são impossíveis de dar errado, entendeu? A partir do momento que a gente decidiu fazer alguma coisa, correr atrás, resolver um problema,
criar um novo problema, entendeu? É isso que a gente vai fazer, entendeu? Ou a gente tá lá na rua, tá se comprometendo, tá aprendendo a resolver um novo problema, ou a gente vai ficar sempre na mesma, vendo as pessoas fazendo o que estava na nossa cabeça. Então, esse ano, para mim, é um grande passo, né? Começar a trabalhar sozinho com o meu próprio conhecimento, né? Isso aí. Lógico que o conhecimento ele nunca vai ser sempre o mesmo, né? Ele vai ser ou aprimorado ou ele vai se estender. Então, eu fiz isso aí porque eu acredito friamente nessas coisas, entende? Impossível dar errado quando as coisas estão concluídas aqui na cabeça. Tá acontecendo. E isso aqui faz parte também, entendeu? E depois que eu descobri que tem pessoas com uma puta estrutura, tem pessoas que tem diversos contatos, que tem conteúdo, não conseguiram caminhar, né? Pelo que a gente caminhou, eu tenho certeza que isso aqui é a coisa certa que a gente está fazendo. Então é isso aí. O que foi relevante para mim em 2023 é a execução. É isso. Cara, legal. E aí? Ah, agora é minha vez, né? E aí? Galera, é o seguinte, ó. Desde o começo, lá atrás, quando surgiu o podcast, que surgiu essa ideia de poder juntar pessoas que querem as mesmas coisas, foi uma pegada muito interessante porque eu sou uma pessoa que gosta de ter experiência. Gosto de ser confrontado, gosto de pensar diferente, eu gosto de ampliar minha concepção sobre as coisas. E estar no podcast é isso. É como você falou, é uma batalha aqui. Cada um tem um ponto de vista diferente da mesma coisa. Ninguém está errado, cada um tem um nível diferente de conhecimento. A gente compartilha para poder multiplicar a nossa capacidade de poder ir além daquilo que a gente está. Então isso é muito legal. Pelo a gente ser produtores de conteúdo e a gente ter cada um uma mentoria, um treinamento e tudo mais, é muito enriquecedor isso. Porque a gente olha de pontos de vista diferentes por coisas que a gente passa e por serviços que a gente presta. Isso só agrega valor para a gente. E a gente beneficia o público que está assistindo a gente com esse conhecimento. Isso é muito top, cara. Esse ano aqui, a coisa que mais marcou, cara, que mais marcou mesmo, foi eu sentir que eu tô no caminho certo. Porque, cara, quando você começa a construir algo, normalmente as pessoas só sentem o sucesso que tá dando certo quando ela tem alguma coisa. Quando ela chega no final e fala assim, ó, conquistei. Quando você tá no meio do caminho e você acorda num dia e você faz aquela tarefa que é necessária para alcançar algo maior lá na frente e você sente o sucesso dessa tarefa que você fez, cara, é muito engrandecedor, Acho mano. que é mais gratificante. Cara, hoje a questão do tempo, a distância para eu chegar no meu objetivo, não é mais um problema. Eu tô curtindo o que eu preciso fazer hoje Isso é bom demais. para poder chegar naquilo que eu preciso chegar. E tá sendo muito da hora. Eu não sinto mais pressão, não sinto mais cansaço, não sinto mais aquela dor, tipo, nossa, cara, e eu vou ter que fazer aquilo, entendeu? Cara, pra mim não, mano, vamos fazer, porque da hora. Eu passei um ano, cara, que eu tava intercalado até recentemente, só de manhã. E a galera olhava pra mim e falou assim, cara, como você consegue? Todo dia acordar 5 horas da manhã. Quer dizer, 5 horas não, 5 horas eu entro pra trabalhar. Todo dia acordar 4 horas da manhã. E chegar lá e fazer o trampo, tipo, sair, depois ter que trampar à tarde, porque eu prestava serviço à tarde, depois sair, depois ter o podcast à noite, ter as atividades à noite. Depois dormir outro dia de novo. E é exatamente isso, cara. Eu tô curtindo muito esse momento. Mesmo assim, você não precisa fugir da realidade. Não é, cara. É um negócio assim, ele se retroalimenta. Né? É uma energia muito gostosa isso. Não tem como ensinar isso para as pessoas. Isso não é ensinável. Isso é o teu feeling, é a capacidade, é o nível do jogo que você chega. Então, cara, como você falou, execução. Desde o começo, desenvolver o podcast foi execução. Uma das execuções, mas foi uma execução. E é algo que, quando eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer algo, eu vou fazer ponto. Não é tipo assim, eu acho que vou fazer, eu acho que vai dar certo, talvez vai dar certo, se não der certo eu vou parar, não. Eu sempre deixei claro para vocês, a todos os momentos, se todo mundo que está aqui parar, o podcast vai continuar, porque eu vou continuar, porque ele tem uma missão e eu tenho um propósito
E dentro desse propósito, o podcast é uma porta de entrada e de saída desse propósito. Um dia eu quero chegar aqui e expor ele de uma forma bem estruturada e bem aberta para que as pessoas compartilhem comigo dessa energia. Mas nesse momento eu não vou poder compartilhar, porque é algo ainda que está sendo amadurecido. Cara, incubadora, hein? Não, cara, conseguiu. tudo isso que a gente está construindo está amadurecendo demais essa ideia, demais esse propósito, e que logo eu vou poder compartilhar com o pessoal. Eu vou compartilhando fragmentos, né? Eu falo assim, ó, isso aqui faz parte do meu propósito, isso faz parte do meu propósito. Mas é algo muito, muito top. Muito maior. É como eu sempre falo, cara, propósito é algo que ou você começa, ou você continua, ou você termina. Você pode fazer 2 dos 3, mas você não vai fazer os 3. Porque se você fizer os 3, já não é propósito. Já é um negócio que tem começo, meio e fim. É um negócio muito maior que você. É um projeto. Isso aí. É um projeto, não é um propósito. É isso aí. Então, eu plantei essa semente e ela está começando a nascer. Quando ela se formar, aí eu vou chegar e tá aqui. Cara, tipo assim, na natureza, uma árvore, você planta ela lá, ela vive 500 anos, só que esses 500 anos não é durante 365 dias. Você plantou uma semente, ela vai crescendo, ela vai criando os galhos, vai criando as folhas, vai criando fruto, ela vai criando densidade, entendeu? Uma árvore, todo o período que ela vive, ela, tipo assim, ela consome 100% de tudo que está ao redor dela. Mas é legal, cara, Fonseca, que você falar isso, cara. Porque assim, ó, eu sou um cara muito questionador. Eu gosto sempre de entender melhor as coisas. E uma das coisas que eu ando estudando recentemente é a questão do tempo. Hoje, se você vai definir tempo, o tempo é distância. Se você pegar a luz percorre tantos quilômetros durante um segundo, os caras falam, ó, tempo é isso. É a distância que a luz percorre ao ponto outro. Cara, se tempo é distância, a velocidade é muito importante nesse processo. Então, por exemplo, nós três estamos aqui. Cara, se o seu organismo ele é mais acelerado que o meu, automaticamente, o tempo que o teu organismo faz é diferente do meu, é diferente do dele. Não é tempo cronológico. Então, cara, você planta uma semente. Um ano, se a gente pegar no calendário, um ano, cara, eu não sei como que funciona para aquela planta. Eu não sei como funciona para você. Por isso que talvez as pessoas tenham aparência ou envelhecem mais rápido do que outras. Não é só o que você consome, mas é a velocidade como as coisas acontecem. É um negócio muito complexo. É muito complexo. Mas por que eu falei isso, cara? Isso é a mesma coisa de você se desenvolver. A velocidade que você... A energia que você emprega para ter velocidade é a mesma que você tem de resposta daquilo lá. Se você é uma pessoa que erga a mão para o céu e fica esperando um milagre, seu tempo de desenvolvimento é muito mais longo. Porque você não vai se expor a experiências. Você está esperando algo pronto. A palavra fala assim, se no dia da sua angústia você parecer frouxo, sua força é pequena. E a mesma palavra fala que o homem ele é digno do suor do seu rosto. Então ele só come se ele trabalhar. Ele só vai ter algo se ele fizer. Isso é muito real. Cara, eu vou resumir isso aí em uma frase que Cortella usa demais, e eu gosto muito dessa frase, que é: Deus vomitará os mornos. É isso, cara. Nem aquele que é tão quente, nem aquele que é frio, mano. Porque a gente não Quem pode... decide do mundo, mano. A gente não pode viver as indiferenças da vida. A indiferença da vida. Falo muito isso com a minha cunhada. A gente precisa se posicionar para mostrar para nós mesmos, não é nem para as pessoas que estão ao nosso redor, mostrar para nós mesmos o que a gente quer. O que você está falando é muito real, porque se você tem algo para fazer e a pessoa que está do seu lado decide que aquilo não é rentável, você não pode diminuir a sua energia. Olha lá, eu quero comprar um carro, tá bom, mas eu não vou te ajudar, ok. Você vai me ver passando de carro. Entende? Porque hoje a gente enfrenta muito isso no nosso dia a dia. As pessoas veem você querendo algo e ela enxerga que você é capaz. Ela entende e muita gente vai diminuir. Ouçam isso que eu vou dizer, isso é muito real. Vai ter muita gente que vai ouvir você, olha, eu vou fazer isso, 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 e a pessoa vai
contra aquilo que você está falando, não porque ela não acredita em você, muito pelo contrário, mas porque ela crê que você é capaz, mas ela não dá conta de fazer igual. E aí é complicado. Entende? Então, quando você entende isso e você se posiciona para fazer aquilo dar certo, que você também disse isso, e, pô, independente daquilo que for acontecer, independente do apoio, independente das circunstâncias, independente do terreno onde a semente está sendo plantada, ela vai nascer, ela vai germinar, e quando ela germinar, ela vai ser exposta ao mundo. Isso é muito importante. Porque sem isso aí, sem essa constância, a gente não consegue nada na vida. Não é uma coisa ou outra. Nada, 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 nada. Imagina um ano inteiro empatado. Por que a gente toma Então, água? O corpo é mais da metade de água, então a gente Não, mas tem que falando completar por a quê? metade. Por que dá sede? e aí? Porque tá começando a desidratação. Está começando a desidratação. Então, quando dá sede, é sinal que você já tinha que ter tomado água. Então, quando o corpo está pedindo algo, é sinal que o organismo já está dando falta. Então, se você está pedindo, se você está precisando de algo, é sinal que algo que você já devia estar fazendo, você não está fazendo. Uhum. Então, quando você dá falta de algo, quando você dá, eu acho que eu preciso, porque... Amigo, você já Isso tinha aí que mata. estar... Isso aí mata, cara. Entende? Não, eu tô, sei lá, um mês mais ou menos aí, menos, sem academia. Gente, vou te falar pra vocês, bicho. É horrível, porque o corpo, ele se acostumou a se condicionar bem. Então, se você vai agachar, se você vai levantar, se você vai varrer um chão e tal, se você tá condicionado, você sente prazer em fazer aquilo, porque o seu corpo tá funcionando, tá do jeito que tinha que estar. Tá lá, que dá uma panela de pressão. Quando você diminui o seu tônus vital, é disso que a gente está falando, o que acontece? Quando você vai reproduzir uma ação que você está acostumado a reproduzir, o seu corpo fala, ô, não vai devagar aí. Ô, não é assim, não, calma, calma, não, agacha um pouquinho mais devagar, ó, vai doer tua perna aqui, você vai sentir a lombar, você vai sentir teu braço, tal. Por quê? O exercício que você fez anteriormente, lutando contra essa mesma voz, que às vezes quando você tá lá fazendo supino aqui, você fala, mano, não vai dar, 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 não vai dar. Deu. Aí você volta de novo, não vai dar, não vai dar, não vai dar. É a mesma coisa que a gente tá falando aqui. É a mesma coisa que você tá falando. Sim, isso aí. Esse exercício anaeróbico que a gente faz é a mesma coisa no nosso dia a dia, é a mesma coisa nos nossos projetos, é a mesma coisa no nosso dia a dia, é a mesma coisa toda quarta-feira. É a mesma coisa. Isso aí. Só que se a gente decidir parar, Já era. Só imagina o cenário em como seria se a gente aparecesse na quarta-feira que todo mundo tá bem. Talvez o Rafa ia tá aí, o Rafa ia passar por cima, mas eu e o Jonatas. Então eu aprendi o significado disso aí esse ano. E compilando junto com o tempo. Né? Porque a gente perdendo tempo com alguma coisa que não vai dar retorno, às vezes a gente mal percebe. Mas quando a gente percebe que aquilo ali é valioso e conforme o tempo vai passando, as coisas mudam. Entendeu? Esse ano eu consegui perceber, porque passava 1, 2 meses, eu falava, caramba, e aquele negócio lá? Porra, deixei de lado. E agora? Eu recomeçava. E alguma coisa, tipo assim, treinamento. Eu faltei algumas vezes machuquei a mão, fiquei muito doente em algum outro período, mas eu aprendi a ser constante. Não vou conseguir treinar, mas eu vou ali. algo tem que ser Constância é feito. importante. Alguma coisa tem que ser feita porque tem uma pessoa bem pior que eu fazendo na vida dela ali, na realidade dela, tem alguém fazendo mais do que eu. Eu aprendi isso aí e eu aprendi que eu tenho que ir a algum lugar, da forma com que eu acredito. Se eu precisar me atualizar, alguma coisa vai acontecer. E eu vou precisar me atualizar, igual o caso da desidratação que você comentou. E outra coisa também, cara, que envolve isso aí, cientificamente falando também, é a dopamina. Dopamina, você sabe falar o que é? Cara, depende do onde você quer chegar. Não, bem resumido, só para eu conseguir entregar o contexto. Você quer falar do prazer imediato que a pessoa tem. Prazer imediato. Cara, dopamina barata hoje em dia, ela é muito mais comercializada aí, entendeu? Dopamina barata hoje
eu não vou falar junto, tá? Para não ter, mas é o tique e o toque. É a Pronto. dopamina barata. Pega aí quem quiser. E tipo assim, é barato, é algo que é facilmente comercializado, a gente pega assim, de bate pronto e acabou e a gente precisa de mais. O corpo acostuma, a gente acostuma. E na hora que para isso, a gente para de uma vez? Para de uma vez. Só que se existe a dopamina barata, que é facilmente comercializada, existe a de valor, existe a dopamina premium. Que é simplesmente a gente evitar um lado, correr atrás do outro e receber o que a gente está buscando na hora certa. Entendeu? É depois que a gente terminar a gravação, é depois do treino, é depois de uma reunião, de um bom trabalho concluído. Entendeu? Então, eu aprendi a denominar muito bem meu tempo. Atrasado ainda. Eu cheguei atrasado nesse quesito aí, mas eu percebi que é questão da gente sentar e analisar o que vai valer a pena colocar o nosso tempo ali. É o Afinal, evento o nosso canônico. É o evento canônico. maior ativo hoje em dia, cara. Uma outra coisa que foi muito relevante esse ano também é uma frase que ficou muito marcada com um grande amigo aí, o Alexandre, que é: nada é por acaso. Cara, esse ano aqui era para ter avançado muito mais o podcast em muitos sentidos diferentes, era para ter feito muito mais coisas. Estou falando da minha parte, né? Mas como nem tudo depende da gente e alguns eventos extras aconteceram, então meu tempo ficou muito tomado pela construção da minha casa. Então isso foi um empecilho. E eu não consegui lidar muito bem com isso para eu poder ter mais tempo para poder dedicar no podcast. Então, pensando nesse sentido, o que faltou esse ano? Da minha parte, faltou um pouco de aprender a conciliar mais essa parada de construção, tempo, problemas e gerir melhor a solução desses problemas. Tanto que eles estão se arrastando até agora. É interessante você saber disso, complicado, né? claro que é, cara. E eu tô batalhando muito para poder sair desse tipo de coisa. Então, eu recomendo para vocês, ó, quando vocês forem construir, procurem bons profissionais. Não pegue o primeiro que você achar. Não é aquele que vai te trazer uma solução fácil. Tem que ser metódico. É isso aí, tem que ser metódico. Vai atrás. Isso estou falando de tudo, tá? Desde engenheiro, arquiteto, desde tudo. A pedreiro, cara, pintor, tudo que você for fazer. O que aconteceu? Da minha parte, eu e minha noiva, a gente meio que dividiu nossas funções. Ela fazia uma parte e eu fazia outra. Só que tem um momento que dá a liga. Não se encaixa. É nesse momento que dá a liga que começou a dar problema. Porque os profissionais que a gente contratou não trabalham junto. É isso aí, não dá liga. Não dava certo, cara. Olha, em cima de tudo, vocês têm comentado, tem algo que eu preciso dizer. É necessário ser dito. A palavra fala que um ferro, uma espada afia outra espada. Né? O aço afia o aço. Né? E em cima de tudo que a gente conversou, das observações que você fez, das observações que eu coloquei, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta bem simples assim, que é: o que você aprendeu com esse cara aqui? Comigo, cara. Os caras. Bom, primeiramente eu aprendi sem filtro nenhum sobre a visão, né? Construção da visão. Isso aí, tipo assim, me fez evoluir em um ano aí. Porque eu percebi que muita coisa que eu tinha problema era, na verdade, o paradigma do mundo lá fora, tá ligado? Então eu meio que me atrasava por conta disso, né? Então, o que eu tava vendo? Eu tava vendo os problemas que as pessoas criam, não eu, tá ligado? Não é o problema que eu posso resolver. Ou seja, isso aí não tá no meu controle interno, tá ligado? Então, caso eu estava tendo aqueles problemas, eu era uma pessoa. Sendo essa pessoa, eu fazia as coisas de um jeito, né? Que era bem jogado, eu fazia as coisas quando tava num dia bom, entendeu? No dia ruim eu me recuava. E por isso eu tinha os resultados daquilo ali, entendeu? Pô, se eu sou uma pessoa que tá agindo mais ou menos, Você tá na média. se eu faço mais ou menos, eu tenho resultado mais ou menos. E reclamava do resultado.
reclamavam do resultado. Inclusive, teve um momento que eu conversei com o Rafa, eu achei que não era o momento certo de continuar aqui. A gente esclareceu algumas coisas, e aí a gente está aqui. A gente tem mais 2 colaboradores aí, né? Mais 2 parceiros. Isso aí me ajudou a evoluir pra caramba. Que é o ciclo da realidade, né? O que você vê, você cria. Cara, Então, o que você cria resume o que é a tua vida hoje, o que vai ser a sua vida no futuro. É isso aí. Só tem 2 caminhos, né, com esse cara? rapaz aí. Ou você Ou estagna, ou você... O que eu aprendi com ele... Olha... A gente é falho. Sempre quando eu falar de Cristo, eu falo que o cristão, ele não é no sentido geral, mas o cristão tem a mania besta de achar que sempre tem algo para ser dito. Né? E a realidade da vida é que a gente é ferramenta. Então, erroneamente, a gente não pode achar que a gente é o bom, é o que faz, é o que acontece. Toda vez que algo acontece, toda vez que algo é dito por nós, é através de nós. Então, a gente, quando acontece algo, quando Deus usa a gente para falar algo, é literalmente isso. Deus usa a gente para falar algo. Não é a gente que fala, não é a gente que faz. A gente é só o caminho, a gente é só o arco. Mas a flecha que penetra o peito, e quem convence é sempre o Espírito Santo. Então, quando eu vim para cá, eu tinha uma visão completamente deturpada do que é um podcast, né? Então eu tinha, quando o convite me foi feito, eu fiquei em casa, gente, eu tô entrando num outro mundo, né? E agora as coisas vão começar a acontecer de um jeito diferente. Eu já tinha essa noção, mas a noção que eu tinha era uma noção de glamour. Era uma coisa assim, pá. E aí quando eu vim pra cá, eu sentei aqui, na primeira vez assim, o cara já botou o joelho no meu pescoço. Começou assim. E aí, foi uma experiência top, né? Que a gente, quando a gente está no caminho de aprendizado, a gente gosta de sofrer. Porque sofrendo a gente sabe que as coisas estão, né? A gestação da minha esposa, a gente sabe que a barriga dela está crescendo porque ela tem muita cólica, né? A gente pesquisou, para saber, a gente descobriu que a cólica é quando o útero está crescendo. E quem já teve cólica de rim, né? Sabe que não é gostoso. É mais ou menos parecido, né? Não é igual, mas é semelhante. Então toda a dor de contração, toda a dor do crescimento, né? A dor da expansão. A dor da expansão é uma dor necessária e na hora a gente vai ralar, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, mas lá na frente a gente vai dar risada. Né? Quem aqui já não deu risada com uma gestante conversando dos momentos de dor que ela teve para ter um filho? Então, eu posso dizer para vocês que eu aprendi o quê? Acostumar-me com as dores dos armlock que eu já tomei aqui dentro, dos enforcamentos, dos joelhos no pescoço. Porque, como você também, eu também já passei por desse momento de eu não vou ficar. Não dá. Vou conversar, eu tô com muito problema em casa. E tudo parecendo dar uma tranquila. A gente como homem, a gente tem essa parada de tipo assim, de não, tá tudo certo. Você tá bem? Continua. É isso, pode ir. Mas assim, as tempestades que a gente vive, a gente aprende também, uma coisa que eu aprendi com vocês, né? Foi com ambos essa lição, é que a gente tem que dividir o fardo. Entende? Mas, voltando, né, respondendo a minha própria pergunta, o que eu aprendi com ele é o quê? Acostume-se, porque isso não vai melhorar. Né? Não vai melhorar. Se você quer mudança, se você quer fazer algo extraordinário, que ninguém vai ver, porque não pense você que as coisas extraordinárias são coisas que todo mundo vai ver, você está enganado. Se você quer fazer algo extraordinário, acostume-se com a asfixia, com o joelho no pescoço, com o pezinho no baço, né? Porque vai doer, mas é uma dor de crescimento. Entendeu? Cara, isso é bravo, mano. Aprendi com o senhor. Cara, tudo isso que eu converso com os senhores advém também de uma história que eu tomei isso lá atrás também.
Muita gente, pai, muita gente chegou e. Meu, eu não preciso contar uma história triste para convencer as pessoas que foi Isso aí não legal, existe. que eu coisa não. Isso aí não Não. existe. Todo mundo tem a experiência necessária para se tornar uma pessoa melhor. Ela pode vir tanto em coisas boas quanto em coisas ruins. A gente pega as coisas ruins porque dói mais. É que marca as pessoas. Eu comecei o meu propósito lá atrás por uma dor ruim. Isso eu relatei isso num dos livros que eu estou sendo coautor. Eu contei um pouco dessa trajetória. Então, cara, o que acontece? Quando você vem desse caminho, o aprendizado vai ter outro sabor. Quando você vence, você não precisa estudar os detalhes para você se transformar um cara melhor. Porque você já pensa que você é o melhor. Mas mesmo vencendo, você tem um potencial de crescimento. Se você parar de crescer, alguém vai chegar e vai tomar seu lugar. Você deixa de ser melhor. Então, cara, a dor ou o prazer, ou aquele sentimento tipo assim, pô, tô chegando, ele tem que ter permanência, ele tem que ter continuidade. Permanência. Mas tem um detalhe muito importante que eu aprendi sofrendo demais, 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 demais. E só esse ano eu consegui ter alguns resultados reais em relação a isso. Cara, aprender a trabalhar, primeira coisa, a comunicação interna. Você conversar com você mesmo. A segunda coisa, aprender a conversar com as pessoas que estão lá fora, porque, por exemplo, eu estudei para ter um nível de conhecimento um pouco elevado em relação à psicologia, em relação a muitas coisas. Porém, eu penso muito sobre as coisas que eu vivo. Então, eu gosto de compartilhar com as pessoas. E, às vezes, esse compartilhar parece que eu estou... E não, cara. Muito pelo contrário. Eu estudei, eu aprendi, e hoje, cara, eu abaixo. Por quê? Tem que ter humildade. Servidão. Você não pode chegar e apontar o dedo para alguém. Eu aprendi os dois conceitos básicos do que significa a palavra servir. Servir para e servir pessoas. Você para servidão. Maravilhoso. Para você subir na escada, você tem que ser escada para alguém. Alguém tem que pisar em você para você poder pisar em outra coisa para você crescer. E pisar não. Não Não é significa isso, que você não está pessoal. sendo. O pisar não significa que você está sendo indigno. Muito pelo contrário. Aí vem a grande frase que eu sempre falo. O segredo da vida está dentro de você. Mas ele nunca vai ser você. Porque enquanto você não aprender que você tem que ser escada para alguém, você não chega onde você quer chegar, sabe? Então, cara, uma das grandes coisas que eu sinto na pele, e às vezes eu me pego falando e eu paro, é exatamente sobre isso. A humildade é algo que você aprende, não é algo que você tem. É algo que você desenvolve. E quando você achar que você é humilde, você perdeu a Cara, humildade. acabou. Então, quer dizer, é algo que você desenvolve, como muitas outras coisas. Por exemplo, você ser uma pessoa íntegra. Você desenvolve, você não é íntegro, você está íntegro. E aí você consegue trabalhar essa questão. Então, a vida é feita de escolhas. A todo momento você escolhe. Enquanto você continuar escolhendo, você vai ter que ter resultados. Se você parar de escolher, você vai ter outros. Então, a grande pegada é justamente você trabalhar essa questão dentro de você. O quanto que você quer ter integridade, o quanto que você quer ter de humildade, o quanto que você precisa fazer as coisas para as pessoas poderem entender o que você está pensando, o que você está sentindo, qual que é o seu nível, onde você está, como que dali você consegue ajudar as pessoas a crescer. Porque você vai entender qual que é o seu papel, qual que é o seu propósito naquele lugar. Eu dei um exemplo outro dia, em off para vocês, mas eu vou falar esse exemplo aqui, né? De uma amiga minha que estava reclamando do pai, e o pai dela teve ela fora do casamento. E eu fiz aquele questionamento, né? Você chora pelo pai que você tem ou pelo pai que você gostaria de ter? É exatamente sobre isso. Você sofre pela vida que você gostaria de ter ou pela vida que você tem? Pela sua expectativa ou pela sua realidade? Então, puxa um pouco para a sua realidade. Entende onde você está, porque você vai saber quem que você tem que estar próximo de você, o que você precisa fazer para você poder subir sua escada. Quem que você tem que servir para que essas pessoas te reconheçam e sirvam para você poder crescer. Então, esse exercício traz muito essa questão da humildade, cara. Que é algo que eu estou trabalhando demais e é algo que está me dando muito resultado.
E lembrando, né? A humildade não é só ser o cara gente fina, né? Opa, como é que vocês estão? Tranquilo? Quer uma aguinha? Muitas vezes, não é isso, cara. muitas vezes um problema vai estar dentro da nossa cabeça, de julgar o Sim. próximo, de reclamar internamente, de querer dar a razão, entendeu? De querer achar alguma coisa da vida de outra pessoa, entendeu? Criar uma objeção da vida de outra pessoa, mas querendo ajudar, né, por detrás. Isso aí não funciona. Isso aí é algo que eu passei um tempo atrás e eu estou buscando eliminar isso aí da minha vida, entendeu? Aos poucos passos. E é isso aí que você Cara, mencionou pra às gente. vezes é um pequeno gesto que você vai fazer que a pessoa que vai receber esse gesto nem vai ficar sabendo. Que te demonstra o quanto que você está crescendo, cara. Por exemplo, tá no podcast, dividir o conhecimento, não cobrar nada disso. É uma forma de você trabalhar isso. Mas é desenvolvimento, não é algo que está dentro de você e não é algo julgável. As pessoas não podem ficar apontando o dedo para você e falar, você sente se você está ou não está. É muito simples. Seu corpo mostra o que você precisa. E você precisa trabalhar isso dentro de você. Então, por exemplo, quando vocês em momentos diferentes vieram conversar comigo, eu quero parar, eu preciso parar, não estou acontecendo isso, acontecendo. Cara, não virei para vocês e joguei um peso nas costas e disse, não, vocês têm que continuar, porque é isso. Como que você vai parar, cara? Muito pelo contrário. Então para, sai fora. É acolhimento, cara. E aí? O que está faltando? Como é que a gente pode Exato. trabalhar? O que tá faltando? Cara, você tem que ser a escada para alguém. Se você não conseguir ser a escada, como é que você vai querer subir ela? Fica difícil. Fica Você complexo. só é reconhecido em público por algo que você faz muito tempo sozinho. Demora muito para esse reconhecimento dele. Demora, A gente cara. não pode assim trabalhar esperando por ele. Você sabe por que demora? Exatamente isso. Porque você não precisa desse reconhecimento das outras pessoas. Você só precisa fazer, cara. Só faz. Vai fazendo, vai fazendo. Isso aí vale mais que grana, velho. Cara, você tá nadando contra a maré, mas vai nadando. Quanto você aguenta nadar? Eu aguento. Vai nadando. Vai nadando, cara. Um dia... Parece ali. Aí, É isso aí. uma frase que eu ouvi essa semana, que é real, que é a seguinte: o seu Instagram, seu Facebook, as suas redes sociais não foram feitas para você ser elogiado. Não foi feito para isso. Se você está nas redes sociais produzindo algo ou não, está ali esperando elogio de alguém, elogio real. Não estou falando de uma parada assim da pessoa se realmente se sentir grato. Né? Se você está fazendo algo na internet esperando isso, esquece, você está no lugar errado. Você vai encontrar aqui. Aqui eu falo no real, no pessoal. Assim. A gratidão, ela vem em forma de uma mão amiga, como você bem disse, de um acolhimento, de uma servidão. Por quê? Hoje a gente vive numa sociedade onde o cara que está se esforçando, você passou por isso, eu passei, você provavelmente também, de um cara que está se esforçando, o cara que não quer ir para uma balada, o cara que não quer ir para uma bagunça, o cara que não quer sair pegando todo mundo, o cara que quer fazer o um mais um ali, o correto, o legal, ele é a piada. Né? Então, quando a gente decide percorrer esse caminho, que é um caminho que vai custar um pouco mais, que é um caminho mais solitário, né? Perdão, e é um caminho de escolhas danosas, né? Vamos pôr em off aqui, assim, em aspas, a gente percebe que a gente vai percorrer esse caminho com muito menos gente, muito menos apoio, né? E muitas vezes, que a gente também não sabe o que você passa. Quanto mais específico a tua mensagem, muito menos pessoa vai te Exato. acompanhar. E aí, tipo assim, que nem, ó, ele tá aqui falando, ó, você cogitou parar, eu cogitei parar tal, mas em algum momento, por conta de problemas que você falou, teve problema com a construção da casa e tal, e se a gente for para procurar, não foi só isso que ele passou, né? E aí, quem é que tava lá para dizer para ele não parar? Entende? Então, quando a gente entende que o cara tá realmente servindo, é que ele é a escada para alguém e existe alguém que é a escada para ele. Nunca parou pra pensar isso aí. Exato, cara, né? mas A servidão é isso. Quando você entende o que significa servidão, você entende que quando você é servido,
Porque o dia que eu conversei com ele aqui, a gente marcou pra gravar. Vai pra gravar. Né? A gente marcou pra gravar, acabou não acontecendo e tal, teve os desencontros, a gente ficou aqui, sei lá, 2 horas conversando. E aí eu saí daqui com, tipo, 700 quilos a menos nas minhas costas, entendendo que, tipo, tô passando por um processo. E aquela parada aqui, moendo a coluna da gente. Não, para, pelo amor de Deus, não levantar da mesa, não fica aí, fica quieto. Entende? E eu cheguei em casa e falei, cara, é real, preciso continuar. Que bom, velho. Eu preciso continuar. E aí depois eu fui passando por situações e tal, e aí me passou pela cabeça, pô, quem é que segura ele? Ele tá segurando nós. Quem é que segura? E Quem é que aí, vigia os vigilantes? Né? exato, né? Quem é que tá vigiando os cabos da FBI? Né? Eles estão vigiando nós. Como assim? E eu lembrei de Pedro, né? Pedro, se o barco de Pedro tivesse cheio de peixe, ele não tinha deixado Jesus subir. Né? É uma parada que Será mesmo? não tinha. Por quê? Jesus ele usa pessoas de uma forma muito específica na nossa vida. Então, se você tiver num bom momento da sua vida e tiver um papel no chão, você não se curva para pegar esse papel. E às vezes naquele papel está escrito algo que você precisa ler para dar um mindset pesado que aquilo vai transformar a sua vida de uma maneira que você nem imagina. Então, se eu estou num bom momento e eu venho para cá, eu sento com vocês, eu converso, a gente pega e faz o expressamente e conversa, ou faz o expressa, a gente traz um convidado e conversa e tal, e tá tudo certo, não tem uma beirada que vai precisar ser aparada. Vai chegar um momento que eu vou virar uma pedra de mármore impenetrável, e aí eu vou ficar cauterizado. Já era. Entendeu? E aí eu vou simplesmente desaparecer. Pô, cadê o Alan? Sério? E quando a gente está... Por que eu dei o exemplo de Pedro? Porque Pedro, quando Jesus falou, ó, joga a rede do lado direito. Ele não falou, olha, Senhor, eu vou jogar. Porque ele falou, não, ó, mediante a tua palavra. O que ele está dizendo? Eu vou fazer porque você está mandando, se der errado, a culpa é sua. Porque eu já tentei. Ele estava vindo numa pescaria que ele ficou a noite toda. Então, não era qualquer coisa. O cara trabalhava com aquilo. Ele era um exímio pescador. Aí vem um Zé Ninguém com o filho da dona. O filho do seu Zé Ninguém com a dona coisa nenhuma aparece e fala, joga ali. Nunca viu o cara na frente. Ah, mas eu vou fazer o que você está mandando. E é basicamente o que acontece com a gente. Porque a servidão ela funciona dessa maneira. Então, se a gente estiver passando por um bom momento, a gente não é curado. De jeito nenhum. A pessoa pode estar pronta para servir, pronta para entregar aquilo que ela acostumou a viver e aprendeu a duras penas. Mas se a gente não tiver num momento frágil, num momento assim de... E também tem que ter a parada da humildade do homem. Tipo assim, você está num momento ruim e você vai até alguém que você entende que pode ajudar você e pede ajuda. Entende? Por isso que acontece o que acontece com a gente, por isso essa evolução nas nossas vidas. Né? Eu já contei essa história aqui e repito, o pai caminhando com o filho, encontrou um tronco na frente e falou, tira ele daí. E aí o filho vai, se esforça, empurra e tal, e faz, acontece e tal. Você tentou de tudo? Ah, tentei. Não tentou. Eu estava aqui, você não me pediu ajuda. Então, quando a gente pede essa ajuda, quando a gente estende o leque, quando a gente abre o livro, ó, me ajuda a resolver esse negócio aqui, não dou conta, cara. E não fecha ele, a gente evolui. A gente caminha. Cara, esse ponto que você falou vai fazer muito sentido, porque eu quero fazer uma pergunta simples, muito, muito, muito simples, mas que vai trazer muitas portas e janelas pro ano que vem pra gente, beleza? Pra gente finalizar. Tá. Conceito, frase curta. O que é a vida?
É uma maravilha. O que é a vida? Uau! Não, fala você primeiro. Eu tava aqui tagarelando A até vida é a agora. nossa própria existência. Mas vai montar a vida de acordo com o que nós acredita, de acordo com o que a gente vai aprendendo a acreditar, entendeu? E aí? Cara, hoje eu falo pra vocês, pra mim, a vida é Cristo. Alguns anos atrás, quando eu me coloquei assim, à disposição, quando eu me batizei e tal, eu não morreria. Não viveria, eu não abriria a mão de nada. Mas hoje, pra mim, a vida é Cristo. Posso ter tudo, 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 tudo. Nem um amor novo que nasceu em mim, né? É, um- o amor que eu tenho pelo meu filho, que nem é nascido ainda, não é maior. Então, pra mim, a vida é Cristo. Interessante. É, cara. O que é a vida pra você, Que é doutor? vida. Cara, hoje, a concepção mais simples que eu possa falar, a vida é uma pintura onde cada um complementa a cor para fazer algo muito maior. Então, a gente se junta, cria uma cor diferente, eu tenho uma cor sozinho, mas o tamanho do rabisco que a gente vai colaborar para essa pintura só vai depender do quanto você se esforçar. Nossa, esse cara, mano. Vai depender do quando a gente escolher o tamanho da tela. Olha essa análise que ele jogou na mesa, bicho. Tá vendo? É isso que a gente recebe diariamente aí. É Fechou? isso. E como foi 2023? Amigo, vocês já assistiram o filme Twister? Foi isso. Consegui entender. Foi Ai, isso. da hora. No fim das contas, o cara jogou o caminhão lá com aquele sensorzinho lá e a gente entendeu mais ou menos o que aconteceu. Mas, é isso. Bom, esse ano foi o descobrimento que a gente pode pular fora do que a gente está atualmente. Vai ter muita coisa querendo nos dispersar, mas aquilo que a gente acredita vai fazer a diferença total. A gente aprendeu isso, no próximo capítulo a gente vai colocar em prática, continuar colocando em prática. Isso aí, cara. O ano que vem eu tô na pegada, hein? Ano que vem a gente vai voltar aí com o nosso grande programa Expressamente. A gente vai trazer conteúdos mais relevantes. Porque sempre vai ser atualizado. Se existe algo, ele tem que ser atualizado. É isso aí. E a gente tem a centelha que faz esse processo. Por isso que a gente trabalha em equipe. É desse jeito. Fechou? Valeu, Rafa. É nóis. Mais É um nóis. ano, mais uma temporada. Galera, curte, Valeu. compartilha. Tamo junto. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo, então segue a gente, troca uma ideia conosco lá e é nóis. Gente, antes de mais nada, né? A gente já tá indo embora, não tá nem dando umas felicitações para vocês. Para você estar assistindo a gente, acompanha a gente, todo mundo aí. Feliz Natal, um belo de um ano novo, que você tenha um fim de ano legal, Prosperidade. saudável, né? Vamos maneirar aí. E gratidão aí. Gratidão acima de tudo, tá bom? E é isso para nós também. Fechou? Falou, é nóis.